Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse porta-caderneta de vacinação. Esse meu eu bordei na bordadeira, a cliente que escolheu o bordado. Eu bordei a pedido do meu cliente. Eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, ative o sininho de notificações, pois sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube tá notificando vocês. Então, a nossa carteirinha, ela é assim, simples, sem o viés, com fechamento em botão Ritas. Aqui, eu coloquei o meu fechamento atrás, a pedido da minha cliente, porém, se você quiser, você pode estar colocando na frente. Aí fica a seu critério, o jeito de colocar é o mesmo. Por dentro, ela é assim. Aqui são as abas para colocar a caderneta de vacinação. Aqui eu coloquei um bolsinho para minha cliente estar colocando algum documento. Aqui eu coloquei um bolsinho com zíper para ela carregar alguma coisa que ela queira, um dinheiro, alguma coisa do bebê. Então, eu espero muito que vocês gostem. Vamos ao passo a passo? Para fazer nossa capinha de caderneta de vacinação, a gente vai precisar dos seguintes materiais. Para a parte principal, a gente vai precisar a medida de 26 por 36, uma vez tecido, manta e uma vez no forro. Essa é a minha eu já estruturei na manta, tá dando para vocês ver? A minha já tá estruturada. Então, vamos... deixa eu terminar de mostrar o resto dos materiais que a gente vai utilizar na peça. Olha, vamos precisar também de viés. O meu aqui eu vou usar o industrial mesmo. De 2 tecidinhos para forro dos nossos bolsinhos internos. Ele mede na medida de 13 centímetros e meio aqui por 25 de comprimento. São dois, olha, são 2 forrinhos. Vamos precisar da nossa parte do bolsinho, tá vendo? Na medida também de 13,5 por 25, são 2 partes. Vamos precisar uma vez no plástico pra gente fazer um bolsinho com zíper, na medida de 13,5 por 25. Aqui é um plástico, gente, olha, esse papel eu vou soltar ele na hora que eu for fazer a costura. Vou precisar também de um outro pedacinho de plástico para fazer um bolsinho para colocar documentos, na medida de 13,5 por 15. E a nossa abinha, eu cortei deixa eu pegar para vocês verem que eu fiz o molde da aba. Eu cortei um quadrado no papel, ele medindo 9 centímetros por 12, e eu arredondei os 2 cantinhos. Aí eu cortei arredondado. Aí eu peguei o meu tecido, olha, eu já estruturei na manta. E o forro, eu cortei maior, tá vendo? Eu não cortei na medida do molde que eu fiz. Aí eu peguei a parte que eu vou usar para forro, eu desenhei esse molde aqui, olha, eu coloquei aqui. Passei a caneta e desenhei. Aí depois eu vou vir lá na hora que eu for na máquina, eu vou passar uma costura aqui. Vou iniciar aqui, venho e finalizo aqui. Na hora que já chegar nessa parte, eu mostro pra vocês. Vou precisar de um zíper e de um cursor também. Então, a gente vai iniciar fazendo os nossos bolsinhos de plástico. Vou começar com o de zíper. Eu vou pegar o meu viés e eu vou dobrar ele assim, olha. E não vou pregar ele lá e fazer aquela voltinha, já vou pregar ele assim, dobradinho, olha, dessa maneira. Vou dobrar até um pouquinho a mais, que aqui eu já vou fazer os 2 bolsinhos. Aí, olha, eu vou destacar esse
Papelzinho que vem aqui no plástico. Olha, tá vendo? Aí vai ficar só com o plástico. O papel eu descarto. E eu vou, olha, eu vou abraçar, olha, o meu plástico aqui dentro. Dessa maneira. E eu vou prender com grampinhos, pra ficar mais fácil na hora de eu fazer minha costura. Se você tiver mais habilidade e não quiser, você não precisa. Eu gosto de prender porque eu sinto mais segurança na hora de eu costurar. Aqui eu posso cortar, olha. Já vou aproveitar e já vou colocar aqui na parte menor, que é a de 13,5 por 15. Do mesmo jeito, só que... Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Agora, esse aqui, olha, é aqui nessa... Aqui em cima, somente aqui em cima, ó. Eu vou juntar ele aqui. E prego os grampinhos pra não sair do lugar. Nem precisa, se você não quiser tá pregando grade, e se você não quiser pregar grampinho, você pode fazer direto. Aqui eu vou cortar também. Eu posso reservar esse viés de lado no cantinho, pra não tá me atrapalhando. E agora, que a gente já prendeu aqui, eu vou lá na máquina, eu vou fazer uma costurinha aqui bem na beiradinha. E nesse também, eu vou fazer e já mostro pra vocês de pertinho. Não há necessidade de dar retrocesso, até porque depois a gente vai fazer mais costuras, né? Então... Conforme eu vou costurando, eu vou retirando meus grampinhos, certo? Olha, ela fica assim, a costura bem na beiradinha, costura os dois lados. Esse aqui
Tá vendo? Em cima. E agora, a gente vai montar o nosso bolsinho com o zíper. Então, agora não tem segredo, olha. Eu vou pegar e vou juntar aqui, olha, dessa forma. E aqui eu não vou alfinetar, eu vou direto na máquina e vou fazer uma costurinha aqui, olha. Se você quiser, você pode alfinetar. E eu vou fazer a costura bem aqui, olha, bem na beiradinha. Eu vou fazer essa costura e já volto com vocês. Aqui, gente, eu esqueci de falar, a gente vai colocar o pezinho de zíper, tá? Agora sim. Aí, agora eu vou pregar ele aqui da forma que eu falei pra vocês. Eu vou iniciar com o retrocesso. Olha, eu iniciei aqui, eu vou dar um retrocesso. E agora eu só vou seguir a minha costura. No finalzinho aqui eu finalizo também com um retrocesso, para que fique bem presinho. E aqui eu gosto de fazer uma outra costurinha bem em cima dessa primeira costurinha que eu fiz para prender o viés. Eu vou passar uma costurinha em cima só para essa partinha ficar mais, pro nosso zíper ficar mais seguro aqui. Mas se você não quiser, não precisa. Olha, ele já tá bem firme, tá vendo? Mas eu gosto de fazer assim. Aí é só eu vir, olha, por aqui, olha. Não precisa de dar um retrocesso aqui, é só seguir. Aqui, olha, aqui a gente se atenta pra fazer uma costura, a costura ficar em cima, uma juntinho com a outra, pra não ficar feio, não ficar duas costuras aparentes. Mas se você não quiser, nem precisa estar fazendo essa outra costura que eu tô fazendo aqui, viu, gente? Eu tô fazendo porque eu acho que fica mais firmezinho o zíper. Aqui eu já gosto de estar refilando. Agora, a gente vai colocar esse nosso bolsinho nessa partezinha aqui. Só que antes, a gente vai fazer um sanduíche, tipo um sanduíche, olha, que é aqui, ó. Isso aqui, na hora que vocês for fazer... Ah, gente, esqueci de falar. Essa parte minha, que é essa de 3 por 25, ela já tá estruturada na manta, então vocês vão precisar de 2 vezes a medida de 13,5 por 25. Esse forrinho meu vai ficar aqui, desse jeito, só que eu vou fazer uma costurinha pra deixar ele bem presinho aqui. Eu prefiro. Deixa eu trocar o meu pezinho. Pôr de costura, que é o pezinho da costura geral. Se você quiser, você pode prender, tipo aqui, ó, deixa eu fazer pra vocês verem, toda essa voltinha aqui, ó, com os grampinhos, pra ficar mais fácil pra vocês.
Eu vou fazer já nos dois, tanto num quanto no outro, que aí eu já monto os dois com vocês. Aqui, olha, vocês atentem pra ver se tá ficando no mesmo rumo, pra que depois a costura não saia fora. Se sair fora e não prende o forro, depois a capa de vocês fica a coisa mais feia. Vou fazer a costura e já mostro pra vocês. Já vou fazer nesse e depois já vou fazer o outro também. Então, já vou fazer e já mostro, já monto o zíper. Essa costurinha a gente vai fazer em cima daquela primeira costurinha que a gente fez. É só uma costurinha na beiradinha mesmo. Eu vou costurando e já vou retirando meus alfinetes. Eu já vou fazer com o outro também, que aí eu já monto as duas partes aqui pra vocês verem, pra ficar mais rápido. Esse aqui eu vou até pôr dos avessos, esse aqui vai ficando mais fácil pra mim ver. E a costurinha é bem na beiradinha mesmo. Aí ficou assim, olha. Deixa eu tirar essa linha. Eu fiz como se fosse uma dublagem, olha. Eu passei uma costurinha e tá, olha, um lado do forro e o lado da nossa peça. Agora vamos prender o nosso zíper aqui, olha. Aqui a gente tem que se atentar, que a hora que a gente for pôr a capa lá na nossa
Pois, olha lá, dessa forma, tá vendo? O meu tecido, ele tem sentido. Então, o zíper vai ficar desse lado. Aí, aqui, eu vou passar uma costurinha de segurança já prendendo o meu plástico aqui. Meu bolsinho de plástico. Daí, eu já venho com a colocação do viés pra vocês verem. Que não tem necessidade de retrocesso, é que esse aqui é só pra prender aqui e fica mais fácil na hora da gente pegar o viés, tá? Eu acabei dando um retrocesso porque é costume, mas não tem necessidade. Aí, olha, o nosso bolsinho de plástico já tá aqui. Se quiser, a gente pode ir lá e fazer uma costurinha de segurança aqui. E eu já vou fazer essa costurinha. Porém, eu vou fazer com o plástico pra baixo. Ela fica melhor pra deslizar. Não precisa você pegar muito lá em cima, né? Só pra prender esse plástico aqui mesmo. Olha, tá vendo? Com o plástico pra baixo, ele desliza melhor. Pra cima, o nosso pezinho, ele firma ele. Na realidade, ele não costura muito bem, né? Pelo menos quando a gente costura com o plástico pra baixo, não tem necessidade de estar usando aquele olhinho. Pro pezinho da máquina tá puxando melhor. Não tem necessidade de ir até o final. Essa parte aqui que sobra, olha, do plástico, a gente já pode até refilar. Ele dá um pouquinho de diferença mesmo na hora de colocar aqui, por causa do zíper, tá? Então, ele vai sobrar mesmo um pouquinho, não tem problema. Aí eu vou cortar. E agora, eu vou colocar o viés aqui, olha, nessa parte de cima. Então, agora a gente põe aqui, como a gente colocou lá no comecinho. Assim. Dessa forma assim, ó, a gente vai, ó, deixa eu tirar pra vocês. Vou abraçar aqui, no mesmo ruminho, ó, tá vendo? Que depois o excesso de zíper a gente refila, depois que a gente colocar o cursor. E eu vou colocar os grampinhos novamente pra eles estar me auxiliando na colocação aqui do meu viés, tá? Olha, não tem erro. Essa é uma peça que eu vendo bastante aqui no meu ateliê, então resolvi gravar o passo a passo com vocês. Pra vocês. Quem sabe vocês também conseguem fazer uma renda boa aí no ateliê de vocês, produzindo as capinhas da certidão de nascimento. É uma peça que as mamães gostam muito e é uma peça que se a gente for ver, a gente vende o ano todo, porque, como se diz, né, criança, todo dia tá nascendo uma criança, gente, então é uma peça coringa. Eu falo aqui no meu ateliê que ele é uma peça coringa. Aí, olha, eu aprendi aqui com o grampinho, agora eu vou na máquina e vou passar a costurinha aqui na beiradinha. Eu vou dar o retrocesso no início e vou
dar retrocesso no início e no final, tá? Que eu vou... Vou costurar ao contrário. Não, vou costurar desse lado aqui mesmo. Porque aqui eu vou rebater com um pezinho de zíper. Eu acho melhor. Nada que te impeça a rebater com de costura geral mesmo. Mas eu gosto de rebater com de zíper. Fica mais pertinho. Espero que esteja dando pra vocês verem. Depois eu mostro de pertinho pra vocês como que fica a costurinha. Deixa eu refazer essa costura aqui que não ficou boa. Aqui, olha, o viés escapou. Então, eu vou refazer bem aqui, olha. Bem na beiradinha mesmo. A gente tem que se atentar a isso, gente. Às vezes acontece de escapar. Nada que a gente não consiga resolver. Olha lá, olha. Tirar as linhas aqui mais ou menos. Depois, quando ela estiver toda pronta, eu refilo as linhas certinho com corta-fios. Ele ficou, olha, assim, costuradinho. E agora a gente vai pra colocação do nosso zíper. Aqui, olha, eu sempre corto uma pontinha. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó, aqui. Tipo, pertinho. Olha. Tá vendo? Aqui eu tirei os dentinhos do zíper. Agora a gente vai pra colocação. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra vocês verem. Olha, aí eu ponho nessa partezinha que tem. Aqui eu puxo um pouquinho. Aqui, olha, tá vendo? Onde tá os dentinhos. Ele é um pouquinho chato mesmo de colocar. Assim. E aqui, olha, eu vou só, tipo, encontrar. Aqui. Encaixa aqui, olha. Eu ainda ponho um pouquinho na colocação do zíper, gente. Eu falo que... Aqui eu vou abrir mais um pouquinho, que aí fica mais fácil, sabe? Assim. A gente abre ali. Agora é só vir, ó. Encaixei dessa forma, tá vendo? Só que aqui eu tenho que me atentar, por quê? Ó, aqui eu já fiz errado, ó. Tem que estar no ruminho, aí eu venho... Encaixei. E aqui não tá no rumo. Aí, agora sim. Agora é só encaixar ele aqui dentro. Ah, agora sim.
Agora é só a gente puxar, ó. Eu vou deixar ele aqui no meio. Eu não vou chegar com ele até o final, pelo menos até eu... Porque depois eu vou ter que colocar ele, né? Então, olha, ele fica aqui no meio. Então, esse bolsinho já tá pronto. Agora eu vou fazer o outro bolsinho com vocês. Daí eu vou pegar, olha, a nossa outra partezinha com o plástico. E esse aqui, eu vou vir com ele aqui, olha, por baixo, tá vendo? E eu vou colocar os nossos famosos grampinhos, olha. Grampo aqui. Tô apanhando dos grampos, gente. Um grampinho também aqui. Um grampo aqui também. Um aqui. E um bem aqui. E daí, eu vou pôr mais um aqui. Olha, ele fica assim. Tô dando pra vocês verem, assim. Agora eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha. Eu vou iniciar aqui, vir até aqui, terminar aqui. Pra prender esse nosso bolsinho. Ali dentro tem uma linha, mas depois eu tiro. Não vai interferir em nada no resultado final. Porque esse bolsinho, ele fica aberto, ele é um bolsinho. Eu vou rebater, como eu disse pra vocês, eu vou rebater o meu plástico do lado avesso. Eu prefiro assim. Conforme eu vou costurando, eu vou retirando os grampos. Olha, ele fica assim, olha, um bolsinho, tá vendo? Aqui, se você quiser, você pode estar colocando sua identidade, algum documento do bebê. Aí, agora, a gente vai finalizar essa parte aqui, que é a colocação do viés. Aí, como sempre, eu vou dobrar ele, como eu fiz no outro. Aqui, eu vou me atentar, olha, igual como eu fiz aqui, olha. A minha nuvinha, eu pus o zíper daqui na nuvinha, então, vou fazer a mesma coisa. O meu viés vai ficar desse jeito também, ou seja, assim, ó, a nuvinha tá aqui, o viés vai ficar aqui, como aqui no de zíper, olha. Dessa maneira. Então, deu pra entender, né? Então, agora eu coloco aqui, olha, viés. Dessa forma. E eu vou colocar os grampinhos, como sempre. Eu prefiro colocar os grampinhos e me certificar. Aqui, deixa eu cortar essa pontinha de viés aqui, que ela vai me... Né, dar uma... Só a beiradinha mesmo.
Olha, tá vendo? Eu coloquei o grampinho fora a fora, agora eu vou fazer a costurinha aqui na beiradinha. Nesse aqui eu vou dar o retrocesso. Conforme eu vou costurando, eu vou retirando meus grampinhos. Vou costurando e retirando os grampinhos. Olha aqui, tá vendo? Olha, costuramos bem na beiradinha. E esse aqui que sobrou, a gente refila. Essa partezinha aqui do zíper, a gente também já pode refilar, porque o nosso bolsinho já está pronto. Olha, os dois bolsinhos já estão prontos. Depois, quando a gente for pôr na capa, vai ficar um pra cá e um assim. Então, eu vou reservar e vou fazer com vocês a aba. Olha, eu já estruturei essa partezinha da minha aba. E aqui, no forro, eu fiz o desenho do molde. Na medida de 9 por 12, eu arredondei os cantos. Eu coloquei o tecido e risquei por cima. Agora, eu vou fazer um sanduíche, olha. Eu vou colocar ele aqui, olha, em cima desse meu tecido, que eu cortei um pouco maior na manta, já tá estruturado. Vou na máquina, vou fazer a costura aqui em cima do risco, com retrocesso no início e no final. Já volto pra mostrar pra vocês. Que eu me atento pra ver como que... É aqui mesmo, pra mim. Olha. Retrocesso no início. E dou retrocesso umas 3 vezes, pra não correr risco de desmanchar. E agora eu vou seguir a costura em cima do meu risquinho, onde eu desenhei no meu forrinho. Nas partes curvas, eu vou bem devagarzinho. Retrocesso umas 3 vezes, gente, como eu disse, pra ficar bem firminho. Retiro. E agora, eu vou refilar os excessos dessa forma, olha. Refilo bem rentinho, assim, que aí não precisa estar dando pique, mas se você tiver aquela tesoura de picote, você pode estar fazendo com ela. Eu gosto de cortar bem rentinho, que aí não precisa de eu dar pique. Aqui também, ó. E agora aqui a gente só desvira. É só vir, puxa aqui assim, ó, prontinho.
com a ajuda de alguma coisa fina, a gente coisa ali, eu vou fazer com a ponta da minha tesoura mesmo. Mas, porém, a gente tem que tomar muito cuidado para não desmanchar nossas costuras. A gente sempre toma cuidado de não desmanchar a costura. Aqui, o ideal é ir no ferro. Eu não vou estar indo no ferro para a costura não ficar longa. Então, eu vou amassar ela aqui mesmo assim com a mão. E agora, eu vou lá na máquina e vou fazer uma costurinha aqui, olha, na beiradinha. Toda a volta dessa minha abinha. Vou fazer com pezinho de máquina. Vou fazer com meio pezinho de máquina. Eu acho que fica mais delicadinha, mais na pontinha. Nas partes curvas a gente vai bem devagarinho, como eu disse pra vocês, que não sai nada torto. Fica assim a nossa abinha, que é pra gente tá fechando. E agora a gente vai pra montagem da nossa cardeneta, da nossa capinha pra cardeneta de vacina. Pra nossa montagem final, vamos montar ela no corpo da nossa cardeneta. Olha, pessoal, então vamos começar a montagem da nossa capa de cardeneta. Então, olha, aqui a minha peça eu fiz um bordado, é uma encomenda. Eu bordei o arco-íris com as nuvens e o nome da criança. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer, a barrinha que eu ensinei vocês a estar fazendo, a gente vai pegar a tesoura, a barrinha não, a abinha, perdão. A gente vai dobrar ela ao meio, dessa forma, e vamos fazer um pique. Olha, fica assim, o pique. Aí, a nossa parte principal da capa, a gente vai fazer a mesma coisa, olha. Vamos juntar aqui ponta com ponta. E vamos dar um pique como a gente fez lá na nossa capinha. Dessa forma. Aí, agora, eu vou pegar a minha capinha, minha abinha. Olha, aqui a gente tem que se atentar. Eu vou pôr assim, ó, porque a hora que ela tiver fechada, a nuvinha vai lá pra trás, assim. Então, é a frente, se você tiver usando o tecido da mesma cor, não tem problema. Agora, se o seu for de uma cor e o seu tecido principal for de outra, aí você vai pôr, olha, a parte principal da capa com essa parte principal da abinha. A gente centraliza aqui onde a gente achou aquele meio. Eu vou prender com alfinete, com grampo, perdão. Eu vou na máquina e vou fazer uma costurinha de segurança prendendo essa minha abinha aqui. Agora que a minha abinha ficou presa, a gente vai para a colocação daqueles bolsinhos que a gente fez agora há pouco. Olha, o bolsinho com zíper e um bolsinho para documento. Aí aqui, olha, eu vou pôr
desse lado eu vou pôr com zíper. Não, vou pôr de cá. Aqui eu vou pôr esse, olha, a parte do viés pra cá. E vou acertar ele aqui, encaixar ele aqui certinho. Se você quiser, você pode tá alfinetando, perdão, fazendo aquele pique no meio, mas não tem necessidade. Aqui, olha. Às vezes ela passa um pouquinho mesmo e depois a gente refila. Aí, olha, eu vou eu vou socar meus grampinhos aqui em toda essa parte. Aqui também. Olha, ele vai ficar dessa forma. A frente do bolso com a frente do... Gente, eu vou trocar, porque eu quero o meu bolsinho de zíper, eu quero aqui. Eu fiz confusão agora na hora de eu colocar. Então, esse aqui vai ser do lado desse outro lado, onde eu não fiz o bordado, certo? Aí, eu venho com ele aqui. Coloco os grampos. Aqui eu também gosto de colocar um pra ficar bem firme e não sair. E do outro lado eu vou pôr o com zíper, que é esse aqui que tem um bolsinho de zíper aqui, ó. Do mesmo jeito, mesma coisa. Aí eu vou pegar meus grampos. Deixa eu tirar aqui. Por um aqui. E aqui, olha, eu também vou pegar e vou colocar um grampo. E agora, eu vou na máquina, eu vou fazer uma costura de segurança. Eu vou prender bem na beiradinha aqui, aqui, daí eu vou vender esse outro lado, vou fazer a mesma coisa. Aqui, finalizo aqui. Então, eu vou costurar pelo lado da manta. Se você quiser, você pode costurar pelo lado que você colocou o bolsinho, mas eu prefiro costurar o lado da manta. Não precisa dar retrocesso, que é só uma costurinha pra gente tá prendendo aqui os nossos bolsinhos, pra que ele não saia do lugar. Essa costurinha é só na beiradinha mesmo, não tem necessidade de fazer com pezinho de máquina não, tá? É só uma costurinha mesmo, só pra segurar esse nosso bolsinho, esses bolsinhos que a gente acabou de colocar aqui.
aqui, olha, eu já vou passar direto. E já vou fazer o outro lado. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Foi minha agulha, meninas, que quebrou. Já vou fazer a troca pra gente já continuar. Vou repassar a canelinha novamente. E vamos continuar de onde a gente parou. Foi aqui. Vou voltar aqui um pontinho. Deixa eu refilar esse pedaço aqui. Prontinho. Olha, ele ficou... Olha, nossos bolsinhos já estão presos, olha. Um de cá e um de cá. Agora, a gente já vai para finalização da nossa peça. Então, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai sobrepor o nosso forrinho. Aí, eu vou pôr, olha, tipo, o direito aqui do meu tecido com o direito do meu forrinho. E aqui, eu vou grampear ele em toda a volta, para não sair fora. Quem tiver aqueles grampeador, também, se quiser, pode usar. Tipo, antigamente, quando eu comecei, como eu não tinha muita prática, eu pegava o grampeador e grampeava aqueles grampeador de papel. E grampeava em toda a volta, dava super certo. Hoje eu já não como eu já não faço mais assim. Mas quando eu comecei, eu usava assim. Me ajudava muito. Meninas, se vocês quiserem, vocês podem estar deixando a abertura no bolso. Eu não gosto de deixar no bolso. Pra poder a gente estar desvirando depois a peça. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa só eu acabar de colocar esses grampos. Tá bom, não precisa mais não. Vou pôr só mais um aqui. Olha, a peça tá toda grampeada, tá vendo?
Eu falo assim, ó. Aqui eu vou deixar um espaço. Eu vou deixar aqui por cima. Pra mim, na hora que eu desvirar, na hora que eu for rebater, eu já rebato. Mas vocês podiam ter deixado antes de colocar o bolso, aí depois fazia uma costurinha invisível à mão, ou vocês colavam com cola. Eu acho mais fácil fazer assim, então eu vou mostrar pra vocês no vídeo dessa forma. Aí eu vou começar por aqui, onde eu vou largar a minha aberturinha. E aqui a gente tem que se atentar e não deixar muito... E aqui a nossa costurinha com pezinho de máquina, viu, menina? Nem muito próximo do bolso e nem muito longe. Ó, dou um retrocesso. E vou fechar a nossa peça. Aqui eu retiro. Conforme a gente vai costurando, quem tiver usando os grampinhos, a gente vai retirando, viu? Eu gosto de costurar sempre pelo lado da manta. Aqui onde a gente pôs aquela partezinha do zíper, a gente vai bem devagarzinho. Foi por isso que eu quebrei minha agulha aquela hora. Eu quis costurar com muita pressa. E agora eu vou costurar só mais um pouquinho depois que eu sair do zíper. Vou dar um retrocesso. Vou dar umas 2 vezes. E aqui também onde eu já costurei, eu vou repassar só o retrocesso. Só pra não correr risco de estragar na hora de eu abrir. Pronto. Olha, a nossa peça tá toda costurada. E agora a gente vai... Não precisa refilar. Se você quiser, você pode refilar. Eu não vou refilar. O que eu faço aqui, ó... Pra depois no ferro, a gente assenta ela direitinho no ferro. Aqui, o que eu faço é isso aqui, olha. Eu vou cortar só os cantinhos aqui. Que é esses aqui. 4 cantos, ó. Aqui também. E agora, por essa aberturinha, eu larguei um tamanhozinho de uma aberturinha, a gente vai desvirar a nossa peça. Vamos ver se vai dar, se não vou ter que desmanchar as costuras.
Aí aqui a gente vai puxando, caça a ponta aqui da nossa caderneta. Olha, eu achei uma ponta, tá vendo? E agora é só ir jogando ela aqui. Eu vou puxando e jogando. Eu não coloquei alfinete, porque como os dois bolsinhos tem zíper, o alfinete fura, né? Então, por isso que eu usei o grampo. Mas se você for fazer os bolsinhos internos com o próprio tecido, não for usar o plástico, se você achar mais fácil, você pode estar prendendo com o alfinete. É um pouquinho chato mesmo, gente, pra virar. Olha aí, é só ir jogando, ó, tá vendo? Dessa forma. Na partezinha do plástico, ele é um pouquinho mais chato, porque o plástico ele é duro, né? Mas já tá me desvirando, ó. Já tá dando, só falta uma parte. Vou empurrando aqui. Olha, gente, eu tô sofrendo porque eu deixei o buraco pequeno. Só por isso que eu tô sofrendo. Eu tinha que ter deixado ele um pouquinho maior. Senão eu já tinha desvirado. Ah, já estamos no finalzinho. Aí eu vou jogando aqui. Olha. Prontinho. E agora, com a tesoura ou com alguma coisa que você tiver aí com a ponta fina, a gente vai pegar aqui, olha. E a gente vai acabar. Vamos abrir aqui para depois a gente virar nossos bolsinhos. Vamos abrir aqui as costuras. Bem abertinhas. Vou abrir e já mostro pra vocês. Tomando muito cuidado pra gente não rasgar o nosso plástico. Isso que eu falei pra vocês, né? Tem que ser com uma coisinha, alguma coisa de pontinha fina. Deixa eu terminar aqui esse lado. Sabe aqueles pauzinhos, acho que é hashi, né, de comida japonesa? Se você tiver em casa, você pode estar usando ele também pra estar abrindo essas costuras. Uma agulha de crochê, tudo dá certo.
que eu tô indo meio, não tô indo muito correndo, tô indo mais devagar, pra mim não correr o risco de rasgar meu bolsinho plástico. Aí, olha, ele fica assim. Então, agora, a gente pega, tá vendo? O bolsinho, a gente vai fazer assim. Vamos jogar ele todinho pra cá. Com o dedo mesmo, a gente acerta aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma. O outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Olha, tá vendo? Aí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar nossa tesoura e vamos novamente, agora por dentro do bolsinho aqui, ó. A gente vai terminar de abrir nossas costuras. Direitinho, e porém tomando cuidado para não rasgar nossas costuras. Bem devagar, porque aqui tem um bolsinho plástico e os plásticos, eles são bem sensíveis. Vou fazer isso dos dois lados. Ela vai ficar dessa maneira, assim, na hora que ela estiver pronta, tá vendo? Sim. Porém, a gente tem que ir no ferro. Eu não vou ir no ferro, conforme eu for passando a costurinha pra rebater, eu vou abrindo aqui as minhas costuras. Eu vou passar no ferro só quando eu acabar totalmente as costuras. E aqui, né, onde a gente fez a aberturinha, a gente vai ter que guardar ela ali dentro. Deixa eu pegar meus alfinetes aqui. A gente vai ter que colocar um alfinete aqui, olha, dessa maneira. Aqui, olha, eu vou alfinetar só pra não sair fora do lugar. Não alfineta em cima do plástico, tá? Olha, ele vai ficar assim, tá vendo? E agora, eu vou fazer uma costura só, bem na beiradinha aqui, rebatendo essa capa. Deixa eu dar mais uma acertada aqui. Eu abro bem essas costuras aqui, pra não ficar feio. E agora, vamos fazer a costurinha que eu falei pra vocês de segurança. Aí, eu vou fazer por fora, que é aqui, ó, desse lado. Eu vou iniciar aqui, ó. Vou pôr aqui. E é bem na beiradinha mesmo, não faço muito longe não, tá? Não precisa de dar o retrocesso agora, depois no finalzinho a gente dá. Aqui nessa parte que tem a abinha, a gente vai devagarinho pra máquina costurar e não quebrar a agulha. Na realidade, eu vou costurar toda
Vou rebater toda essa parte da capa bem devagarinho para não correr risco de rasgar, de quebrar a minha agulha. Por causa que fica grosso, né? Muita camada, é plástico, manta, tudo misturado. Chegamos nos cantinhos, a gente vira. E nos cantinhos, se houver necessidade, a gente ajuda a máquina. Dá uma empurradinha. Mas se ela puxar bem, nem precisa, tá? Aqui eu vou bem devagarinho, porque aqui aquela partezinha do zíper. Olha lá, olha, tá vendo? Eu vou até ajudar a minha máquina. Olha, eu vou devagarzinho e eu vou puxando pra ajudar ela, olha, tá vendo? Desse jeito. Que é onde tem essa partezinha do zíper aí, ele fica mais grossinho mesmo. Então, a gente ajuda a nossa máquina, coitada, pra ela não sofrer, como se diz, né? A gente tem que cuidar do nosso material de trabalho. Igual aqui, olha, eu vou ajudar, como eu fiz lá no zíper, porque aqui a parte do viés, ele também é um pouco meio grossinho. Tá dando pra vocês verem, né? Aqui é mais grossinho, minha máquina já tá começando a querer dar uma emperradinha. Ela pulou alguns pontos, eu vou ver o por... Ah, já sei. Eu vou voltar aqui atrás. Porque ela pulou um ponto. Eu já sei até por quê. Aí eu vou dar um... Como eu vou iniciar uma costura aqui, eu vou dar um retrocessinho, tá? E vou fazer outra costura bem devagarinho. Onde eu já tinha feito aquela costura, porque ela já tinha... Ela deu sinal que ela ia dar um probleminha e eu já refiz. Olha lá, tá vendo? Depois eu refilo aquela linha ali que foi onde pulou a costura. Aqui eu vou dar uma ajudadinha, porque é a ponta, né? Ela não pulou mais ponta, é porque ali era mais grosso, ela não queria mesmo costurar. Cheguei aqui naquela parte que tem o viés, eu vou ajudar ela novamente. Olha, eu vou devagarinho e vou puxando bem devagarinho pra ela passar aqui de boa. Pronto, olha, já passou aquela partezinha do viés. Agora é só ir seguindo. Aqui é mais durinho também, então eu vou passar aqui, mas eu vou ir bem devagarinho pra ela não pular ponto. Minha máquina eu vou ter que mandar ela pra revisão, faz um tempinho que eu não mando. Mas por enquanto ainda tá dando pra mim coisar, porque aqui na minha cidade não tem, eu tenho que mandar levar pra cidade vizinha. Aqui eu empurro pra ajudar ela. E agora é só dar uma ajeitadinha aqui nos bolsinhos. E bora, seguindo costura, né, gente?
Aquela partezinha ali eu ajudo ela mesmo, que é aquela partezinha que tem o zíper, né? Então a gente ajuda. Aqui, olha, eu retiro. Já vou cortar, refilar essas linhas. E a nossa capinha ficou por dentro. Perdão, deixa eu ajeitar aqui pra ficar mais fácil. Aqui eu vou pregar um botãozinho imantado. Pra trás mesmo, porque a cliente quis com a abotoação pra trás, tá? Não fui eu que fiz com a abotoação pra trás, não. A cliente que me pediu assim. Deixa eu cortar esses excessos de linha. Então, ela ficou assim, por fora. E por dentro, ela tem, olha, aqui é o bolsinho pra mamãe colocar a caderneta. Um bolsinho pra se ela quiser colocar a identidade, algum outro documento. E aqui temos um bolsinho com zíper. Se ela quiser guardar um dinheiro, alguma coisa do bebê também, ela pode guardar aqui dentro. Então, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube tá notificando vocês. Tchau, até o próximo vídeo.